Beleza, estudante? Bem-vindo ao canal Matemática com Flavão e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre radiciação. Vou passar a definição, vou explicar os conceitos e a condição de existência aí, que é algo muito importante, beleza? Então vamos lá. Então, o slide está aí na tela, radiciação. Então, quando a gente fala de raiz quadrada, a gente está falando de uma raiz única, só da raiz de índice 2. O tema completo a gente chama de radiciação, beleza? Então vamos lá. Vamos definir só por uma questão formal e depois nos exemplos a gente vai entender bem melhor, certo? Então, como é que eu leio isso aqui, ó? A raiz enésima de A é igual a x, certo? A raiz de índice n ou raiz enésima é igual a x, beleza? Então vamos colocar o nome das coisas aqui, ó. O n é o índice da raiz, beleza? O símbolo aqui da raiz, ó, é chamado de radical. E esse azinho que está aqui dentro é o radicando. E a raiz é o x, por isso que quando eu leio, ó, a raiz enésima de A é igual a x. Então, quem é a raiz? A raiz é o x, certo? Mas a raiz vai ser x de acordo com esse símbolo aqui, ó. O que esse símbolo significa? C e somente C. Então, vou ler de novo. A raiz enésima de A é igual a x, C e somente C, o x elevado a n for igual a A. Então, isso tem um padrão. A radiciação tem a ver com a potenciação. Então, por isso que a gente estuda a potenciação primeiro, certo? São operações aí que uma acaba desfazendo o que a outra faz. São operações inversas. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos aplicar esse conceito aqui, ó. Só que quando eu tenho o n, o a e o x, eu preciso definir alguns critérios para ele. Não pode ser aleatório assim. Então, vamos ver alguns critérios que a gente chama de condição de existência ou simplesmente existência. Então, quais os valores que o n pode assumir? O n, que é o índice, ele pode ser qualquer número natural, só que o n tem que ser maior do que 1. Por quê? Os naturais são 0, 1, 2, 3, 4, certo? Então, ó, o n, como ele só pode ser natural e maior do que 1, então eu tenho n igual a 2, que a gente fala que é uma raiz quadrada, e quando é uma raiz quadrada, a gente não precisa escrever esse nzinho aqui, certo? Se o n for igual a 3, é uma raiz cúbica. Se o n for igual a 4, é uma raiz 4, ou uma raiz quarta, ou uma raiz de índice 4. Se o n for igual a 5, uma raiz quinta, ou uma raiz de índice 5, certo? Então, isso aqui vai ajudar a gente a identificar o índice da raiz, beleza? Agora vamos analisar com calma o a e o x. Então, ó, a gente tem duas separações, porque eu falo assim, ó, o n pode ser 2, 3, 4, 5, 6, e aí infinito, certo? Só que a gente vai separar quando o n for par e quando o n for ímpar. Então tem duas condições aí, ó. Se o n for par, tipo, se for uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta, uma raiz oitava, o que vai acontecer? Se o n for par, obrigatoriamente o a tem que ser um número maior ou igual a zero, e o x também tem que ser um número maior ou igual a zero, certo? O que eu estou te dizendo com essa afirmação? Que a raiz de índice par de um número positivo sempre vai ter resposta positiva, certo? Então vamos ver alguns exemplos aqui para a gente entender toda essa formalidade que a gente está falando. O que eu tenho aqui, ó? A raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, ó, olha o nzinho, que é o 2, o a é o 16 e o x é o 4, certo? Por que a raiz quadrada de 16 é igual a 4? Agora a gente olha para essa parte aqui, ó. Porque se eu pegar o 4 que está aqui e elevar ao quadrado, tem que dar o 16, ó. 4 ao quadrado é 16, ou seja, é um número que multiplicado por ele mesmo tem que dar 16, e esse número é o 4. E aqui olha o que eu estou seguindo, ó. O n não é um número par, ó, porque é uma raiz quadrada. O a não é maior do que zero? Sim, então o x também é maior do que zero, ou seja, a raiz quadrada de um número positivo é um número positivo, certo? Aqui é só o motivo. Outro exemplo, a raiz quarta de 16 é igual a 2.
Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, por que, que a raiz quarta de 16 é 2? Porque 2 elevado à quarta dá 16, certo? E repara de novo, ó, índice par. Então, se aqui é positivo, a resposta também é positiva. Beleza? Mais um exemplo. Raiz sexta de 64, ó, índice par, o A é positivo, então a resposta também é positiva. E por que que é 2? Porque 2 elevado a 6 é 64. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32 e 32 vezes 2 dá 64. Por isso que é 2 a resposta, certo? Agora vamos ver se o n for um número ímpar, o que acontece, né? A gente tem uma variação aí se o n for um número ímpar. Espero que você tenha entendido essa primeira parte. Qualquer coisa, pausa o vídeo, tenta fazer alguns exemplos aí usando a definição de potência e qualquer coisa coloca nos comentários. Então vamos aqui, ó. Se o n for ímpar, então você vai ver que já muda, ó. O a pode ser qualquer número real. Então, se o n for par, a gente viu que o a tinha que ser positivo e o x também era positivo. Se o n for ímpar, o que que acontece, ó? O a pode ser qualquer número real e o x também. Só que a questão do sinal se mantém. Presta atenção. A e x possuem o mesmo sinal. Então, se o a for positivo, o x é positivo. Se o a for negativo, o x é negativo também. E eu coloquei uns exemplos para você enxergar isso. A raiz cúbica de 8. Então, ó, ou a raiz de índice 3, ou a raiz terceira. Então, tem várias maneiras de falar isso. Maneira mais usual, raiz cúbica de 8 é 2. Então, percebe, se o n for ímpar, o a e o x não tem restrição. Só que se ó, o 8 é positivo, então o 2 é positivo também. Ó. E por que, que a raiz cúbica de 8 é 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, certo? Outro exemplo, ó, a raiz quinta de 32 igual a 2, percebe? Ó, 32 é positivo, a resposta é positiva. E por que que acontece isso? Porque 2 elevado a 5 é 32. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Agora vamos ver o exemplo do negativo. Olha o que acontece. Se eu tenho a raiz cúbica de menos 8, certo? Então, ó, percebe que o azinho aqui, ó, que é o que está dentro da raiz, é negativo. Então, a minha resposta é negativa. Por que que isso acontece? Porque o n é um número ímpar. Então, ó, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Aí você lembra, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Não esquece de fazer a regrinha de sinal, porque a gente está multiplicando, certo? Então, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, e mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Tranquilo? Agora aqui, ó, raiz quinta de menos 32, ó. Índice ímpar, se aqui dentro é negativo, aqui fora também é negativo. E a resposta é menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado a 5 é igual a menos 32. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 32. Certo? Então, ficou faltando um caso só para a gente fechar essa aula. E nesse caso você tem que tomar muito cuidado mesmo. Por quê? Ó? Se o n for par e o a for positivo. Positivo não, negativo. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, ó, se o n for par e o a for negativo, tipo isso aqui, ó, raiz quadrada de menos 16. Toda vez que esse cara for par e esse cara for negativo, qual é o valor do x? Então, a resposta desse x, ela existe, só que ela não é um número real, ou seja, o x não pertence aos números reais. E toda essa radiciação que a gente está estudando é baseada nos números reais. Como é que a gente passa isso? Não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos reais. Não é que não existe, simplesmente não existe. Não existe dentro dos reais.
Se você já estudou o número complexo, se você está no terceiro ano aí, só está revisando essa matéria, você já viu um pouquinho de número complexo, você sabe resolver isso. Se você não viu, dá um tempo que vai chegar a hora dos números complexos e você vai aprender. Mas pense assim, ó, se aqui for par, índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, não importa. Sendo par e aqui dentro sendo negativo, eu não tenho resposta real, beleza? Então, pega essa aula com cuidado, assiste aí, vê ela com calma, tranquilo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, certo? Que eu vou te ajudar. Qualquer dúvida, comenta mesmo, comenta, faça o que você quiser aí, mas não fique com uma dúvida, certinho? Então, até a próxima aula. Fui! E se você não é inscrito, se inscreva no canal.